Existem dezenas de lutadores brasileiros nos games mais famosos, mas você sabe como eles foram criados? Ou se Leona, Blanca e outros são brasileiros mesmos ou só boato? Por isso eu juntei os 20 maiores e melhores brasileiros da história dos jogos de luta, contando muitas curiosidades de cada e desvendando alguns dos mistérios mais famosos dos videogames. E pra me ajudar nisso, eu chamei um cara que pra mim tem um dos melhores canais de jogos de luta do Brasil, e que eu sou um dos membros orgulhosos do canal dele. Seja muito bem-vindo, é sempre uma honra, brother. Opa, obrigado Renato Cavaleira, o senhor segredo dos games. E salve salve geeks, nerds e gamers do YouTube. Vamos nessa conhecer os maiores brasileiros dos jogos de luta? Vamos começar do começo, e como em qualquer começo de ranking, sempre tem umas coisas bem esquisitas. Você provavelmente não conhece esse personagem, nem esse jogo, mas ele tem tudo a ver com The King of Fighters e Fatal Fury. O indie obeso Gol Ryu é do game Fight Fever e não possui qualquer história ou carisma, mas ele foi feito pelo estúdio da pessoa que inspirou a criação do personagem King Kafue de Fatal Fury, Koff. Eu não tenho muito a acrescentar sobre o Gol Ryu, mas a história impressionante do King Kafue da vida real e como ele criou o Fight Fever e mudou as Olimpíadas vai aparecer lá no fim deste vídeo para você assistir, então não perca o final. Bogetsuji Legends é uma sequência da amada e obscura franquia Power Instinct, mas na verdade esse jogo é apenas uma atualização do segundo jogo da franquia. Nas listagens de jogos de emuladores de arcade, ele acabou incorretamente recebendo o nome de Power Instinct Legends e acabou ficando muito mais conhecido dessa forma do que do jeito certo. Nessa edição, um novo chefe foi inserido, Chuck, que é um brasileiro narcisista que luta taekwondo. Devido à falta de memória dos arcades da época, ele meio que usa vozes de outros personagens, e essa foi a sua única aparição na franquia. Bandeiras Hattori faz parte do elenco supostamente humorístico de KOF 14. Ele é um weeaboo, ou seja, um ocidental que é obcecado por coisas do Japão. Bandeiras é um ninja autoproclamado e fundador de um dojo de umas supostas artes ninjas brasileiras. Porém, ninguém quer ser seu aluno. Foi por isso que, para se divulgar, ele entrou no The King of Fighters. Seu gameplay usa alguns dos golpes de Hanzo de Samurai Shodown e possui um final secreto com Mai End, o time dos ninjas, onde ele fica segurando vela pro casal. Já em seu final oficial no game, ele vai até o Japão e descobre que o país não é igual ao que ele via em Naruto e em animes do tipo, e acaba sendo preso por importunar as pessoas na rua. Eu falei que era supostamente humorístico. Você conhece o jogo Knuckleheads? Bem, embora o jogo seja meio desconhecido, ele tem uma brasileira que, pra surpresa de 0 pessoas, é uma brasileira que veio da Amazônia. Cláudia nasceu em uma tribo e usa garras para lutar. E no seu final do jogo, ela usa o dinheiro do prêmio para comprar a Amazônia. E é isso. Mas falando em jogo antigo, a franquia Breakers será relançada em breve pelo estúdio brasileiro Killbyte. Eu espero que esteja falando o nome certo. E uma das personagens dos games é Hila Estância, uma lutadora que vive na Amazônia e protege a natureza. Hila entra para o torneio para proteger seu povo, porque os tais líderes amazonenses revelaram a proximidade de um espírito maligno. Após os eventos do jogo, ela usa o dinheiro da premiação para comprar um vestido apertado e volta para a floresta vestindo ele. E isso é muito anos 90. Em Street Fighter 3, a Capcom queria lutadores brasileiros. Por isso, criou a até então brasileira Helena, a capoeirista de pele morena e pouquíssima roupa. Mas, em cima da hora, resolveram mudar as coisas e ela se tornou keniana, enquanto Shan, que seria dos Estados Unidos, passou a ser brasileiro no jogo. Por isso que na primeira versão de Street Fighter 3, o seu cenário é Nova York e também por isso que o seu nome é inglês. Segundo o produtor de Street Fighter 3, em entrevista ao próprio site da Capcom, o Gigante Hugo não foi terminado a tempo para o primeiro game da série. Então Shan foi criado às pressas, reaproveitando sprites e animações de Ryu, apenas para tapar buraco na lista de personagens. Em sua história, Shan foi salvo por Ken Masters e por isso ele resolve lutar como ele e provar sua força, mas não obtém muito sucesso nisso. Nas profundezas dos rios da Amazônia, existe um reino de seres peixes chamado Tritões. Mas um dia esse reino subaquático foi assolado por uma catástrofe. Um maremoto colossal seguido de uma erupção vulcânica arrasou tudo. E dos 30 mil tritões residentes, apenas o rei Rikuo sobreviveu. Em sua busca pelo responsável, ele encontra Aquaria, outra sobrevivente da tragédia do Reino Tritão, e ambos resolvem se unir para reconstruir seu império e formar uma família. A história completa de Rikuo e de Darkstalkers você encontra aqui no canal. Tekken 7 apareceu com bastante personagens novos e um deles é Catarina Alves. Quando foi apresentada devido a um erro de tradução, vários países entenderam errado o seu nome, passando a ser conhecida como Catalina com C. Além disso, seus arquivos em jogo eram nomeados apenas
apenas como LTN, que é uma sigla genérica para Latina. Com isso, muita gente achou que ela ou não era brasileira ou que a sua nacionalidade foi decidida na última hora. Mas na verdade, as vozes dela já estavam gravadas. Ela foi dublada pela brasileira Thaís Durans, que tem em seu currículo vozes como a de Mulan, do filme de 2020, além da Sage, do jogo Valorant, e Jack Briggs, em Mortal Kombat. O boxeador Nelson foi inspirado em uma história real que aconteceu aqui no Brasil. Em 2013, um limpador de vidros chamado David Souza foi atropelado em um acidente violento na Avenida Paulista, em São Paulo. Seu braço foi arrancado no acidente e depois jogado em um rio, pois estava preso ao para-brisa do carro do atropelador. Após a tragédia, um braço biônico foi implementado em David. Esse braço foi doado por um empresário chamado Nelson. E o que dizer dessa menina que eu mal conheço e já considero pacas? Radassa foi apresentada em Pocket Bravery e já arrasou corações com sua personalidade forte e falas icônicas no game. Segundo a história do jogo, ela está em busca de respostas sobre um crime. Mas que crime é esse? Só vamos saber após o lançamento do jogo. Então, se você não quiser perder mais esse estúdio brasileiro trabalhando com jogos de luta de forma profissional, faça como eu. Coloque o Pocket Bravery em sua lista de desejos na Steam, mas só depois de terminar de assistir esse vídeo aqui, tá? Beleza? A lutadora de capoeira Pupa Salgueiro encantou muita gente em Rage of the Dragons com a sua dublagem em português, falando palavras como Palafuso, no melhor estilo Cebolinha. Mas não se engane com essa fofura. Ela anda com uma chave de fenda gigante que ela usa para criar coisas e lutar. O pai de Pupa enviou seus filhos para estudarem nos Estados Unidos para terem um futuro melhor, mas o irmão dela sumiu, e por isso Pupa e um amigo saem à procura do seu irmão na sua história, em Rage of the Dragons. E esse aqui vai ser uma surpresa para muita gente. Em World Heroes, cada lutador representa uma era diferente em um país. Todos, menos o Dr. Brawl Sugar, o cientista responsável por criar a máquina do tempo que juntou todos esses guerreiros. Em nenhum momento é dito explicitamente no jogo de onde ele é, mas eu achei a resposta no bizarro game de navinha Neo Geo Heroes Ultimate Shooting, lançado pelo SNK Playmore. Ele conta com uma área extra chamada Museum, que mostra o perfil de vários personagens que apareceram em jogos da Neo Geo. E no Dr. Brawl aponta esse personagem-chave para toda a franquia World Heroes como sendo do Brasil. No primeiro Fatal Fury conhecemos Richard Meyer, mais um brasileiro radicado nos Estados Unidos. Ele é o criador do famoso bar Pau Pau Café, visto em vários Fatal Furies e The King of Fighters. Ele é talvez o primeiro capoeirista brasileiro dos jogos de luta, abrindo assim essa tradição. Após sua estreia, Richard voltou a ser jogável apenas a partir da segunda edição da franquia Maximum Impact, enquanto frequentemente ele aparece nos finais dos personagens de The King of Fighters ligados ao Pau Pau Café, como o time das mulheres. Na versão brasileira de KOF 14, e apenas nessa versão, seu nome foi localizado para Ricardo. Por quê? Não sei. Giovanna chegou chegando em Guilty Gear Strive, com seus golpes remetendo a capoeira e com nomes em português. Jill, como é chamada pelos fãs, possui uma personalidade marcante e uma história como segurança pessoal do presidente dos Estados Unidos. Ela possui um lobo verde chamado Rei, que ajuda nas batalhas. É difícil falar dela sem dar spoilers do Strive, mas quem ama apertar botão sem parar no online geralmente gosta de jogar com Gil. Falando em botões, Cristine Monteiro é uma lutadora de capoeira neta de um lendário mestre de luta e que está à procura de vingança e respostas pela morte do seu pai. Ela é sempre vista descalça e usa apenas uma calça e a parte de cima de um biquíni, o que faz alguns fãs confundirem ela com a Catarina Alves e vice-versa. Christine era para estar em Tekken 3, mas o hardware limitado da época não conseguiu fazer o modelo dela ficar na qualidade que Harada exigia a tempo do jogo ser lançado. Por isso ela estreou apenas em Tekken 4 como uma discípula de Ed Gordo, de quem vamos falar muito em breve. Mas antes de irmos finalmente pro top 5, temos que fazer a menção honrosa a dois quase brasileiros muito importantes. A colombiana radicada no Brasil, Zarina, estreou em KOF 14 mostrando todo o seu amor pela cultura daqui. Já o japonês Zoro possui toda uma história de homenagens a um momento histórico mundial envolvendo o Brasil. Essa história completa eu conto no vídeo que também vou deixar no final deste aqui. E se quiser ver mais vídeos com bastidores e curiosidades dos games, é só se inscrever aqui no canal, sem esquecer de marcar o sininho com todas, beleza? Mas continuando, Bob Wilson caiu nas graças dos brasileiros por ser basicamente uma reimaginação do design de Richard Meyer. Mais jovem e com movimentos de capoeira mais bem animados e realistas, ele fez muito sucesso em Fatal Fury 3, sendo sempre pedido por fãs para que apareça como jogável algum dia na franquia The King of Fighters, especialmente por mim nas minhas lives lá no meu canal. Inclusive o card tá aparecendo aí agora. Bob era um jovem pobre que foi encontrado e treinado por Richard Meyer na arte
arte da capoeira. Com o tempo, os dois passaram a administrar juntos o Pau Pau Café, aparecendo inclusive em The King of Fighters 14 no final do time das mulheres, junto com Richard. Em Garou Mark of the Wolves, conhecemos o mais fiel discípulo de Ryo Sakazaki, o grande Marco Rodrigues. Ele foi inspirado em Francisco Filho, um dos maiores brasileiros da história das artes marciais, vencendo diversos campeonatos e desafios importantes pelo mundo, uma verdadeira lenda das lutas. É interessante observar que Marco Rodrigues é a terceira versão de nome que ele recebe, mas meses antes do lançamento de KOF 15, a SNK resolveu mudar o nome dele mundialmente, graças a ações nos bastidores envolvendo um brasileiro inscrito aqui neste canal. Se você quiser saber essa história completa, escreva nos comentários. Eu quero, e se tiver muitos, eu faço. Muita gente acredita que Laura Matsuda foi inspirada na cantora Anitta devido à sua forma física, mas a real é que, nos conceitos originais, ela seria muito diferente e bem mais desinibida ainda. Segundo o produtor Yoshinori Ono, em entrevista ao Tecnoblog no Brasil durante a BGS, Laura foi feita para substituir Blanca como representante brasileira e suas curvas refletem o seu gosto pessoal a respeito das mulheres brasileiras. Mas muito do sucesso de Laura passa também por ela não ser vinculada ao estereótipo já cansado de ser capoeirista ou da Amazônia. Ela luta usando uma adaptação do mundialmente reconhecido jiu-jitsu brasileiro. Mas, por outro lado, o seu cenário em Street Fighter V foi feito totalmente de estereótipos sobre o Rio de Janeiro. Ono, inclusive, comentou que resolveu tirar o Cristo Redentor para pôr uma taça similar à da Copa do Mundo de futebol, porque ele achou que faria mais sentido ali assim. Ok, né? Mas em segundo lugar, nós temos o vencedor da enquete que eu fiz para os inscritos na aba comunidade aqui do canal. Ed Gordo é meio que deixado de lado às vezes em Tekken, pois não era para existir. Como explicado anteriormente, o brasileiro foi um tapa-buraco de última hora que os produtores criaram, apenas para o Tekken 3. Porém, com seu gameplay bastante diferenciado para a época e agradando aos iniciantes na franquia, ele virou um sucesso mundial, praticamente obrigando a Namco a colocar ele de volta em Tekken. Ed só existe graças a um brasileiro que trabalhou na produção do jogo, o mestre de capoeira Marcelo Caveirinha, que fez as capturas de movimento de todos os capoeiristas de Tekken. A parceria começou quando, por sorte, um integrante da equipe de desenvolvimento de Tekken 3 viu a apresentação de Caveirinha nos Estados Unidos. Alguns dias depois, um funcionário da Namco estava na casa dele pedindo para que ele viajasse para o Japão, o que foi inicialmente recusado, já que em meados de 1996 o único jogo que Caveirinha conhecia era Pac-Man, mas para felicidade dos apertadores de botão, ele foi convencido a mudar de ideia, e foi assim que Ed Christie e Tiger Jackson nasceram. Inclusive, os dizeres faísca que aparecem na roupa de Ed em Tekken 5 são uma homenagem a um dos nomes que Caveirinha sugeriu para o personagem. E em primeiro lugar, quem ficou? Blanca ou Leona? Antes de falarmos do primeiro lugar, temos que saber se esses dois são oficialmente brasileiros, pois há muitas controvérsias na história canônica de ambos. Por isso eu dei uma boa investigada nos dois casos em comunicações oficiais ocidentais e japonesas para ter certeza das coisas. Para começar, Blanca não se chamaria Blanca originalmente, mas sim Jimmy. Blanca ganhou esse nome após os nativos da Amazônia começarem a chamá-lo de Branco, mas a Capcom errou a tradução e ficou Blanca mesmo. Em sua história original em Street Fighter 2, devido a um acidente de avião, ele caiu na Amazônia quando ainda era criança e desde então viveu nas matas ficando verde e ganhando poderes de eletricidade. Ele sempre representou o Brasil, mas não se sabe exatamente se ele nasceu aqui. Há muitas comunicações divergentes a respeito disso. E como a sua mãe é da Tailândia, especulava-se que ele seria de lá também. Mas tudo mudou quando Yoshinori Ono assumiu a franquia Street Fighter. O produtor é um notável fã de Blanca e desde então toda a divulgação oficial diz que o lutador verde é brasileiro, como o próprio site oficial da Capcom e o antigo site Street Fighter 4. Além disso, a Capcom respondeu ao BuzzFeed dizendo que ele é brasileiro. Bem, a história de Street Fighter é uma bagunça, então pelo menos por agora, Blanca é brasileiro. Mas e a Leona? Leona foi encontrada ainda pequena por Raiden, após vagar sozinha pela Amazônia, como sempre. Só que poderia não ser a Amazônia brasileira, já que a floresta se estende por vários países. Mas os Ikari Team têm oficialmente sua base no Brasil mesmo, onde Raiden viveu com a sua família brasileira e Rugal arrancou seu olho. Até por isso, ele, Ralph Clark, representa o Brasil em KOF 94 e 95. Logo, é difícil imaginar que a Leona, criança, sem comer e perdida, atravessou vários países a pé até chegar no Brasil para ser encontrada por Raiden. Ou seja, provavelmente já estava aqui no Brasil. Mas apesar de todas as indicações de que Leona provavelmente seja brasileira, ela oficialmente não é. Leona estreou em KOF 96, então vasculhei em manuais, guias, revistas da época em português, inglês, espanhol e japonês
japonês, e em toda a comunicação oficial que achei, a SNK colocou a nacionalidade dela como desconhecida, como eu mostrei no meu Twitter tempos atrás. A SNK atual também não confirma a nacionalidade dela, já perguntei isso lá inclusive. Eu sinceramente não sei porque a SNK quer manter a nacionalidade dela desconhecida mesmo anos depois, mas por estar assim, ainda há uma chance dela ser do Brasil, já que está desconhecido, mas independente disso, ela sempre será brasileira em nossos corações. E é por isso que o Blanka fica em primeiro lugar nessa lista. Mas é como o Daniel do Coffee da Depressão diz, opinião é igual trilho de coffee, cada um tem o seu. Então eu quero saber de você, quais os seus brasileiros favoritos dos jogos de luta? Quais eu esqueci de falar aqui? E também, quantas vezes eu falei Amazônia e capoeira nesse vídeo? Se inscreva aqui no canal, pois sempre temos conteúdos especiais para você. É realmente importante a sua participação e se puder, nos ajude a criar mais conteúdos cheios de curiosidades como esse. Seja membro do canal. Você não tem noção do quão importante isso é para o trabalho. E você pode ajudar com apenas R$2, por exemplo. Só clicar em Seja Membro ou mandando um pix de qualquer valor para o e-mail do renato@gmail.com. Sim, esse é meu e-mail. Bem, o vídeo não acabou, mas o Pai Geek Jacob vai se despedindo por aqui, agradecido demais pela paciência de vocês, pelo convite e participação. E se você quiser conhecer meu canal, dá uma passada lá, a gente faz react, análises, gameplays e dá opinião no geral sobre jogos de luta e especialmente The King of Fighters. Aguardo vocês lá. No mais, Pai Geek Jacob vai ficando por aqui, nos vemos no próximo vídeo e até lá! Eu espero que você que está ouvindo vá conhecer o canal maravilhoso do Pai Geek. Vai lá que vale a pena. Muito obrigado pela ajuda na apresentação, brother. E obrigado também à maravilhosa equipe do Segredo dos Games, com o Andros me ajudando na pesquisa e o Thiago Nascimento comandando toda a edição. E para mostrar o quanto esse canal se dedica aos jogos de luta, está aqui aquele vídeo contando a impressionante história real do verdadeiro King Kaf1. Já aqui tem o vídeo com a linda relação do ouro com o Brasil. E aqui, a história sensacional de Darkstalkers. Espero que goste. E na próxima vez que nos vermos, se você quiser, eu posso te contar mais segredos dos games. Buenas!